E nós vamos meditar nessa hora na palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite em Salmos, no livro de Salmos, Salmo 20. Salmo 20. Perdão, amados. Salmo 20, a partir do verso 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Amém? Glória ao Senhor. Graças a Deus. Até aí. Amados, eu estava meditando há algumas horas atrás nesse texto. Na realidade, eu não estava meditando nesse texto. Esse texto veio à minha lembrança porque eu estava caminhando e meditando, como eu sempre faço. Quando eu estou caminhando, gosto de andar na rua, né? Quando saio do trabalho, quando vou para o trabalho, enfim, para onde eu tiver que me deslocar a pé, eu gosto de estar falando com Deus, meditando na palavra de Deus. E eu estava meditando na seguinte coisa: o quanto nós temos sido egoístas. Eu acho que todos nós, eu posso falar por mim. Mas como assim, pastor, egoísta? O egoísta, ele coloca ele na frente. Ele pensa nele primeiro. E às vezes nós somos levados, né, pelas circunstâncias da vida, pelos problemas que nós atravessamos, e nós nos deixamos nos envolver nessas coisas e acabamos olhando apenas para nós, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nos nossos sonhos, naquilo que queremos conquistar, naquilo que precisamos e até lutamos para receber de Deus. Não que essas coisas não sejam importantes, no sentido de você buscar o melhor de Deus para a sua vida, de você orar, apresentar diante de Deus as suas necessidades, as suas tribulações, para que Deus traga a solução. Mas a verdade é que nós acabamos apenas nos envolvendo com as nossas coisas. Acabamos prestando atenção demais nas nossas coisas, naquilo que diz apenas respeito a nós. E deixamos de olhar um pouco para o lado
deixamos de perceber o mundo que está ao nosso redor. Deixamos de prestar atenção no nosso próximo, seja ele próximo ou seja ele distante de nós fisicamente. Porque se a gente olhar um pouquinho para o lado, se nós tirarmos um pouco a atenção de nós mesmos, se nós tirarmos um pouco o olhar do mundo que nós vivemos, da nossa bolha, né? Recorda aqui daquele filme, O Rapaz da Bolha de Plástico. Me parece que é isso, né? Me lembro, o rapaz, ele não podia sair daquela bolha, ele vivia enclausurado ali, ele tinha problemas com a imunidade dele. Não me recordo muito do filme, mas mais ou menos isso aí. E ele não podia sair dali, né? Por motivos óbvios, né? Que diziam respeito à saúde dele. E ele tinha que viver enclausurado, ele tinha que viver limitado ali. E muitos de nós vivemos assim, enclausurados no nosso mundo particular. Parece que o mundo gira ao redor de nós mesmos. E isso é fato, porque é só você prestar atenção nas campanhas que são feitas na igreja, e elas dizem tudo respeito a nós, né? Diz respeito a nós, para nós buscarmos uma solução, de uma resposta de Deus, uma causa impossível. Vem receber a tua vitória, vem receber a tua cura e tal, e etc, etc, etc. Mas e se nós fizéssemos uma campanha pelo nosso próximo? Né? Se nós fôssemos à igreja participar de alguma campanha que não fosse em prol de uma solução da nossa vida, mas da vida de um próximo que talvez eu nem conheça, que não seja do mesmo sangue, que não faça parte da minha família, que você pode estar dizendo assim, mas eu faço, né, eu peço pela vida do meu filho, do meu esposo, enfim. Mas se essas pessoas não tiverem nenhum tipo de laço de sangue com você, será que nós iríamos à igreja fazer uma campanha por alguém que eu vi na televisão, de um noticiário de uma mãe que perdeu de repente seus filhos, ou está com seus filhos envolvidos nas drogas e não consegue se libertar, e ela teve que amarrar com correntes, né, na mesa, dentro de casa, para que o seu filho não fugisse, não praticasse furtos para sustentar o seu vício? Será que nós seríamos capazes de fazer na igreja uma campanha em prol daquela pessoa, daquele próximo que não está próximo de mim fisicamente, mas com quem eu me identifiquei e senti a necessidade e fui tocado, né? Me comovi por aquela vida e resolvi clamar a Deus por ela? Será que nós seríamos capazes disso? Esse salmo que nós acabamos de ler, eu gosto muito desse versículo aqui, no verso 5. O verso 5 diz assim: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Olha, o salmista, né, o salmista aqui, Davi, foi Davi que escreveu esse salmo. Ele está dizendo, amados, que ele vai se alegrar, ou melhor, não somente ele,
mas as pessoas que estavam com ele, porque ele disse assim, celebraremos com júbilo a tua vitória. Podia estar falando de Davi com a pessoa, mas também podia estar falando de outras pessoas que estivessem com Davi. Porque eu acredito que Davi contagiava outras pessoas que estavam ao seu redor. Vocês lembram um dia que ele desejou beber água e os seus valentes, 2 homens do seu exército, valentes, irromperam para o arraial dos filisteus e foram lá e pegaram água e trouxeram para Davi. Davi não quis beber. Então eu acredito que aqueles homens eram influenciados positivamente por Davi. A vida de Davi era motivo de estímulo, de incentivo, sabe? Para aqueles homens que o conheciam, que conviviam com ele. Então eu acredito até que Davi aqui, quando estava dizendo celebraremos, talvez estivessem outras pessoas com ele ali, ele poderia falar no nome daquelas outras pessoas, daqueles valentes, enfim. Mas o que eu quero focar aqui e enfatizar é que Davi era capaz de se alegrar com a vitória do próximo. Davi era capaz de se alegrar, né, com a bênção de alguém, com a vitória de alguém. Agora, ele não apenas via alguém obter uma vitória, conquistar uma vitória e se alegrava, não. Esse texto de Salmo aqui não está falando de alguém que está ouvindo alguém contar um testemunho. Quando a gente ouve na igreja, quando a gente ouve pela mídia, né, quando a gente ouve pela internet aí um testemunho de alguém nas pregações, na igreja, alguém relatando o que Deus fez com ele, a gente se alegra. Eu me alegro, eu gosto de ver pessoas vencendo, né? Gosto de ver pessoas sendo abençoadas. Eu me alegro. Seja cristão, não, independente de ser cristão, não. Eu gosto muito de assistir alguns seriados na televisão, na TV fechada, na internet. Então tem alguns seriados de música, de competições de música que eu gosto muito de assistir. E eu fico vendo aquelas pessoas e eu vibro com aquelas pessoas, que elas almejam aquilo, elas têm um sonho e elas se veem vivendo aquele sonho, e à medida que elas vão galgando ali, que elas vão passando de fase, eu vou me alegrando, porque eu vejo que o sonho daquelas pessoas estão se concretizando na vida delas, estão acontecendo aquilo que elas sonharam quando eram crianças ou lá atrás, e elas estão podendo viver, ainda que em parte, que o desejo delas é ganhar o programa. Mas eu vejo alguém sendo abençoado, eu vejo alguém contando testemunho, eu me alegro. Só que Davi não está falando disso. Davi não está falando de alguém que alcançou uma vitória. Não, Davi está falando de alguém que está vivendo um grande problema. Ele fala aqui que o Senhor te responda no dia da tribulação ou da angústia, que o Senhor te eleve, te coloque em segurança, te proteja, que Ele te envie socorro. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Davi está participando com aquela pessoa do seu problema. Davi não está de longe, sentado numa cadeira na igreja, ouvindo alguém relatar um testemunho. E por isso ele está se alegrando. Muito menos Davi está vendo alguém vivendo alguma situação difícil e ele alheio àquilo que aquela pessoa estava vivendo. Não, nenhuma coisa nem outra. Davi está vendo alguém passar por dificuldade. Davi está vendo alguém viver angústia, tribulação, alguém em perigo. E Davi está passando junto com aquela pessoa. Como? Primeiro ele está orando. Ele está orando aqui. O Senhor te responda.
Que o Senhor faça isso. Que o Senhor lembre de você. Além de orar e profetizar, Davi estava envolvido com a situação daquela pessoa. Ele era uma pessoa que estava participando da situação que aquela vida estava vivendo. Ele estava participando e ao mesmo tempo ele estava presente. Ele não estava ao longe, ele não estava do lado de fora, ele estava vivendo o problema da pessoa. Porque somente uma pessoa que está vivendo o problema junto com a outra pessoa que está realmente no problema é capaz de dizer o que Davi disse aqui. Olha só. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Olha só, lembre-se, ele está falando para a pessoa que está vivendo o problema. Ele está falando para ela como se Davi estivesse orando a Deus e pedindo a Deus para se lembrar de todas as ofertas que aquela pessoa tinha ministrado a Deus. É alguém que estava ali intimamente ligado com aquela pessoa, que conhecia de perto aquela pessoa, que sabia que era uma pessoa que levava ofertas para o Senhor. Davi conhecia que aquela pessoa apresentava holocaustos a Deus. Então Davi não estava de longe vendo tudo acontecer na vida de alguém e não estava fazendo nada. O problema não é comigo. Não sou eu que estou vivendo isso. É ele ou é ela. Não, Davi conhece a pessoa. Ele sabia que aquela pessoa levava ofertas a Deus, apresentava holocaustos a Deus. Davi sabia que ele estava em angústia. Davi sabia que estava em tribulação. Davi sabia que aquela pessoa precisava de socorro, precisava estar em segurança, protegida por Deus. Então, e olha que ele fala mais: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Davi sabia que aquela pessoa tinha sonhos. Davi sabia que aquela pessoa tinha desejos. Somente uma pessoa que é íntima da outra, somente uma pessoa que está acompanhando alguém de perto, somente uma pessoa que estava ali vivenciando o problema da outra é capaz de falar em oração, de profetizar na vida dela aquilo que ela tinha no seu coração. Então Davi não está falando de alguém que ele não conhecia. Davi não estava falando de alguém que ele nunca se envolveu, que ele viu passar, mas ele estava vivendo o problema daquela pessoa. Ele estava inteirado, ele era participativo, ele estava presente, ele sabia quem era o desejo do coração, conhecia a índole, o caráter, conhecia as ações, conhecia as atitudes, conhecia no íntimo. Por isso, depois ele fala no verso 5, celebraremos com júbilo a tua vitória. Davi tinha certeza que Deus daria vitória àquela pessoa, porque não era qualquer um, era alguém que tinha um envolvimento com Deus, porque ele apresentava ofertas, holocausto que simbolizava toda a entrega de uma pessoa para Deus. Então, era alguém que tinha um relacionamento com Deus e estava passando um momento difícil. Mas independente de ser uma pessoa de Deus ou não, se você conhece alguém, se você convive com alguém que você sabe que está vivendo em angústia, em tribulação, está em perigo, precisa de um socorro, que todos nós possamos ser canais de Deus para profetizar na vida dessa pessoa, para abençoá-la, para orar por ela, para estar junto a essa pessoa, para poder ajudá-la.
a obter a vitória do Senhor. Davi tinha certeza que a vitória vinha do Senhor. Ele diz aqui no verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. E ele diz no final do verso, no final do capítulo 20, do Salmo 20, o Senhor dá vitória ao rei. Olha, ele diz aqui, o Senhor que dá vitória ao rei, a quem quer que seja, é o Senhor quem dá vitória. A vitória vem do Senhor. Então Davi tinha certeza absoluta que Deus o abençoaria aquela pessoa que agora que estava em dificuldade, em luta, em tribulação, em angústia, em perigo. Davi sabia que Deus daria vitória àquela pessoa. Por isso ele declarou, nós vamos celebrar a tua vitória. Você conhece alguém que está vivendo um momento assim? De tribulação, de angústia? Diga para ela, nós vamos celebrar a tua vitória no nome do Senhor. Mas você não vai deixar essa pessoa sozinha. Você não vai deixar essa pessoa lutar sozinha. Você precisa participar. Você precisa se compadecer. Você precisa interceder. Você precisa estender a mão. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso eu comecei falando aqui sobre egoísmo. E nós percebemos o quão egoístas nós somos. Porque nós somos capazes de ver noticiários na televisão. Nós somos capazes de entrar num site como dos Portas Abertas lá. E nós vemos situações, necessidade de irmãos espalhados pelo mundo. Mas às vezes nós oramos naquele dia e depois nunca mais lembramos, esquecemos. E aí nós nem vamos saber da vitória que o Senhor deu àquelas pessoas. Sabe por quê? Não participamos com ela das suas lutas. Então, meus irmãos, que a gente possamos ser canais de Deus nessa terra. Possamos participar mais de perto do sofrimento do próximo. Seja ele irmão em Cristo, seja de alguém, né, que Deus colocou no seu caminho, para que você fosse um intercessor, para que você fosse um profeta, para que você declarasse sobre a vida dele ou dela, né, que Deus, né, nós vamos celebrar a tua vitória, que o Senhor vai dar a você. Nós vamos festejar, nós vamos levantar bandeiras, como lá nos estádios de futebol, né? Levantam as bandeiras quando o time faz o gol, quando entra em campo, festejando, celebrando a vitória do seu time. Nós vamos levantar bandeiras de vitória, vamos flamulá-las, né? Pela conquista da vitória, né, dos nossos irmãos, daqueles que estavam em lutas, em grandes angústias e tribulações, mas que obtiveram a vitória do Senhor. Amém, amados? Então, seja alguém mais participativo, se torne essa pessoa mais presente. Deixemos de olhar para o nosso umbigo. Vamos olhar mais para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos nos compadecer mais. Vamos nos importar mais. Vamos nos deixar ser usados por Deus para profetizar por alguém, para abençoar alguém, para orar por alguém, para estar perto de alguém, para que a gente possa, né? Para que a gente possa louvar a Deus pela vida daquela pessoa, para que a gente possa dar glórias a Deus por tudo que Deus fez por elas. Fique com essa palavra nesta noite, guarde essa palavra no seu coração. Seja canal de Deus, canal de bênção, que você possa se alegrar depois com a vitória de alguém. Conforme eu estava dizendo, eu gosto muito de assistir
alguns seriados de música, e nesse seriado que eu estou assistindo, um cantor muito famoso, numa dessas competições, ele conheceu alguém que estava lutando pelo seu espaço, né, querendo se tornar um cantor, e ele teve que abandonar o programa porque ele era dependente químico. E ele, um excelente cantor, e ele teve que abandonar o programa no ano passado. E esse cantor, um jovem cantor, muito famoso, de um grupo muito famoso, viu a história dele, conseguiu, ligou para ele, o camarada não acreditou, e ele estava recebendo a ligação daquele cantor famoso. E ele se propôs a ajudá-lo. E esse ano, né, para surpresa dele, ele está no júri, e esse rapaz retornou para competir esse ano. E quem falou foi o diretor do programa, um dos responsáveis do programa, que falou que aquele cantor famoso tinha ajudado aquele rapaz. E quando ele começou a cantar, ele subiu ao palco lá e abraçou o rapaz, né? E o rapaz conseguiu passar de fase, está passando. E ele ficou muito feliz, né, em poder. Ele não anunciou, quem anunciou foi outro que fez. Ele não manifestou que ele tinha feito nada. Mas o próprio cantor, o próprio rapaz que estava ali tentando o seu lugar ao sol, falou que quem tinha ajudado ele foi aquele cantor famoso, né? E ali criou-se um laço de amizade entre os dois. E o rapaz que teve que se tratar, né, se tratou, muito feliz, e o outro que o ajudou, acho que estava mais feliz ainda, que ele começou a chorar quando o rapaz passou de fase, vibrando, gritando. Então, o cantor famoso que ajudou caiu em lágrimas, né, porque ele viu a felicidade do outro, ele viu o júbilo, a alegria do outro. Amados, não tem sentimento melhor do que você ajudar alguém se recuperar, alguém alcançar uma vitória, né? Seja ela qual for, ainda mais desse nível, você poder ajudar alguém a se reerguer, a ajudar na restauração de alguém, é um sentimento sem igual, né? Então que a gente possa, como cristão, porque Jesus tinha compaixão. Antes dele curar alguém, ele olhava para alguém e a Bíblia fala que ele sentia compaixão. Então, antes de manifestar o poder dele, ele manifestava compaixão. Ele se aproximava, ele tocava, ele abraçava, ele ouvia, ele atendia, ele recebia. Amém? Então, como cristãos, nós ainda temos essa responsabilidade ainda maior de manifestar ao mundo o amor de Jesus. Que Deus te abençoe, que esta palavra fique no teu coração, em nome de Jesus. Amém.